como o Mário já me falou, eu sou Frederico Moura, eu sou oftalmologista, sou especializado em neurooftalmologia, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas e eu também trabalho no Hospital das Clínicas da Unicamp. E eu vou mostrar para vocês o tema, como vocês já viram, que é sobre a neuropatia óptica. Volta um pouquinho só. Isso. O diagnóstico é a relação entre a mitocôndria e o nervo óptico. Eu preparei a aula de uma forma, evidentemente, a minha intenção é transmitir informações, evidentemente, mas claro que eu tirei o viés, vamos dizer, científico, porque, enfim, porque aí eu não ia conseguir transmitir a informação que eu quero para vocês. Mas vira e mexe vai ter alguma coisa meio, entre aspas, chata, um pouco mais específica. Se vocês não se importarem, se o Mário não se importar, por mim não tem problema interromper a palestra e perguntar na hora. Tá? Eu acho que o intento maior aqui é realmente tirar dúvidas e transmitir informações. Ah, ótimo. Então tá bom. Pergunte. Fala, Nicolas. Reinaldo, como tá? Cadê a Roseli? Ah, ótimo. Bom ver vocês. Depois eu dou um abraço em vocês. Bom, vamos passando. A oftalmologia, ela basicamente cuida da perda de visão. A neurooftalmologia, ela tem um pouco mais, abrange outros problemas, que ela cuida também de visão dupla e problemas da pupila, porque ela se relaciona muito com o sistema nervoso central. Mas quando alguém vem se queixando de perda de visão, embaçamento visual, um fog, como fosse uma neblina no seu campo de visão, isso ainda não quer dizer nada, porque você pode ter um problema de visão causado por doenças dentro do olho e fora do olho. Passa o próximo, por favor. Essa hora é uma hora fundamental no processo do diagnóstico, porque eu posso ter problemas dentro da bola do olho, por exemplo, grau, miopia, né? Eu posso ter uma miopia que embaça a visão, assim como uma doença do nervo do olho. Posso ter, por exemplo, catarata também, que vai embaçar a minha visão, e no início pode parecer tudo igual. Problemas na retina. E eu posso ter problema no nervo óptico até chegar lá naquela região que está brilhando lá no cérebro, que a gente chama de córtex occipital, mas enfim, que é onde as imagens são processadas. Problemas em qualquer parte dessa via, começando bem aqui na frente, vão dar perda de visão, que muitas vezes são muito parecidas. Então a queixa de perda de visão, ela é inespecífica, ou seja, ela não dá simplesmente o diagnóstico, né? Vamos passar o próximo. No exame eu consigo saber se a causa da perda de visão é uma doença do nervo do olho ou não. Quando eu falo nervo do olho, às vezes eu vou falar nervo óptico, que é o termo técnico, tá? O nervo óptico é o nervo do olho. E quando você tem a perda de visão causada por um problema do nervo do olho, nós chamamos de neuropatia óptica, ou seja, uma doença do nervo do olho. Por isso que o Leber, o Lyon, é neuropatia óptica hereditária de Leber, que é o nome do médico que documentou a primeira vez essa doença. O Leber não é a doença mais comum dentre todas as doenças do nervo óptico. Na verdade, a doença mais comum do nervo óptico é o glaucoma, que vocês já devem ter ouvido falar. Mas o glaucoma se manifesta de forma diferente, não é a mesma coisa que o Leber, são formas diferentes. Porque o glaucoma, normalmente, você não tem uma perda de visão inicialmente. Por isso que os médicos recomendam muito a prevenção, porque você não consegue reconhecer que está tendo um problema no glaucoma, é uma doença sem sintomas. Vai perdendo só o campo de visão periférico, e o central não. E é exatamente o campo central que dá o problema, vamos dizer, de visão mais fácil de perceber, que o Leber ele causa isso. Mas dentre as doenças do nervo do olho, as mais comuns são essas que eu coloquei, né? Inflamação do nervo do olho. É por isso que muitas vezes, antes do diagnóstico da neuropatia óptica de Leber,
vocês, me lembro que a Alissa falou sobre isso, viu, Mário? Ela falou brain tumor, falou múltipla esclerose, enfim, neuromielite óptica. Então, é sempre os diagnósticos, neuromielite óptica, são sempre os diagnósticos que a gente tem antes de chegar no Leber, né? Passa o próximo, por favor. E quando você tem um problema associado a alguma herança genética, a gente chama de neuropatia óptica hereditária, né? Vamos passar o próximo. Quando eu falo que eu tenho uma neuropatia óptica hereditária, ou seja, uma doença do nervo óptico associada à transmissão genética, eu não estou sendo específico, na verdade isso é um grupo de doenças. Então existem algumas doenças que são colocadas dentro dessas neuropatias ópticas hereditárias. E elas podem se apresentar isoladamente. O que eu quero dizer aqui é que quando a gente ouve falar de doença hereditária, imediatamente a gente começa a pensar que são problemas, vamos dizer, que afetam o corpo como um todo, que vão afetar os braços, pernas, movimentos dos braços e das pernas, enfim, ou algo mais grave até. Mas existem algumas doenças hereditárias que afetam apenas e exclusivamente o nervo do olho. É o que nós chamamos de neuropatias, doenças hereditárias primárias do nervo do olho, o nervo óptico. O Leber é uma delas, né? Assim como a atrofia óptica dominante, que são as duas principais neuropatias ópticas primárias do nervo do olho, né? Pode passar o próximo. Grande variação clínica, mesmo em membros de uma mesma família, dificulta o diagnóstico. Isso é uma questão interessante porque o diagnóstico, a meu ver, é a parte mais importante desse processo. Se você ainda não tem um diagnóstico correto, confirmado, você não pode instituir um tratamento adequado para o paciente. E essa variação de apresentação, e quando eu digo que é variação clínica, significa o quê? Que se você for conversar com as pessoas que tiveram perda de visão por neuropatia óptica de Leber, você verá que muitas delas têm sintomas diferentes. Não é só perda de visão. Por exemplo, eu posso ter pessoas que têm a perda de visão que afeta os dois olhos ao mesmo tempo. Isso é uma apresentação, é uma forma que a doença se manifestou. Mas eu posso ter pessoas que perderam a visão e mais de um ano depois ainda não perderam a visão do outro olho. E às vezes nunca perdem a visão. Então são formas diferentes de se manifestar. Isso acaba dificultando o diagnóstico porque você, a princípio, pensa que não é uma mesma doença. Se uma se manifesta com acometimento dos dois olhos concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, e uma outra pessoa tem um problema onde a visão é afetada em um olho e o outro olho não é afetado, você imediatamente vai pensar que são doenças diferentes. E o Leber, em especial o Leber, ele pode fazer isso. E isso é que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Porque isso eu estou falando por parte dos médicos. Porque, de um modo geral, os médicos pensam que se tem uma perda visual unilateral, ou seja, só um olho que está acometido, que não deve ser uma doença hereditária. Porque as doenças hereditárias normalmente afetam os dois olhos ao mesmo tempo. Então isso acaba atrasando o diagnóstico, em especial o Lyon. Vamos passar ao próximo. E como eu falei, são os dois representantes mais conhecidos. A atrofia óptica dominante é diferente do Leber, porque ela afeta pessoas com menos de 10 anos de idade. E ela afeta bilateral e ela é bem insidiosa, bem lenta. A perda de visão ela é muito mais lenta. Normalmente o Leber tem uma perda de visão um pouco mais rápida, em semanas. Diferente do Leber. Vamos passar o próximo, por favor. Um pouquinho de história, acho que vocês já devem conhecer.
O nome neuropatia óptica de Leber-Lyon vem desse médico oftalmologista alemão, Theodor Leber. Interessante que hoje, sem dúvida, os Estados Unidos lideram a oftalmologia mundial, mas no século XVIII, até o começo de 1900, mais ou menos, até o começo do século XX, a Alemanha era o país que tinha a oftalmologia mais desenvolvida do mundo. E não por isso, cidades como Heidelberg, se vocês forem olhar, são cidades bem características, são bem renomadas em oftalmologia. E o Leber era da Alemanha. Vamos passar ao próximo. Ele, na verdade, sonhava em ser químico. Uma curiosidade. Ele não pensava em ser médico no início. Mas um professor dele da faculdade falou, olha, atualmente tem muito químico aqui. Eu sugiro você a fazer medicina. E ele fez medicina. Vou passar o próximo. Fez a graduação em medicina. Pode passar o próximo. E ele se encantou com oftalmologia e teve a felicidade de fazer, vamos dizer, o que equivale à residência hoje, com um médico chamado Albert von Graefe, que, enfim, quem é da oftalmologia conhece muito bem esse nome. O von Graefe, ele praticamente é o pai da oftalmologia moderna. Existem várias doenças documentadas por ele, e os livros deles eram livros completíssimos na época. Então, o Leber teve uma boa formação, tendo em vista que ele foi orientado pelo von Graefe. Vamos passar ao próximo. O trabalho original, onde o Leber caracteriza a doença, onde ele, com algumas pessoas com perda de visão, e que tinha algumas características, enfim, clínicas no nervo com alterações parecidas, ele juntou aquelas pessoas, aquelas características e publicou esse primeiro trabalho, que foi em 1871. Na ocasião ainda não se sabia a causa, até ele pensava que era uma neurite óptica, ou seja, uma inflamação, e não uma doença hereditária, até então, não se sabia. Isso em 1871. Vamos passar o próximo. Com o decorrer, isso em 1871, com o passar dos anos, normalmente na medicina é assim, a partir do momento que você publica uma nova doença, posteriormente os médicos que vão lendo esse artigo e vendo aquelas características, eles começam também a publicar, olha, eu tenho um paciente que tem um problema parecido, eu conheço uma pessoa que também tem um problema parecido, e aquilo você vai juntando informações. Pode parecer que não, mas é assim que se faz medicina. Infelizmente ela não cai do céu, não vem Deus aqui e entrega um papel já pronto com todas as informações. As informações vão sendo colhidas e aí pessoas com alta expertise, com muita experiência, elas reúnem aquelas informações e publicam um artigo ou um livro. E a partir daquelas informações, os médicos, a comunidade médica de modo geral, vão usando aquelas informações para tentar reconhecer dentro de seus pacientes se ele tem alguma doença. No caso, o Leber foi assim. Por que eu estou falando isso de juntar informações? Que com o passar do tempo foi se vendo que parecia que essa doença, que inicialmente Leber até pensou que era uma inflamação do nervo óptico, como ele começou a ver que tinha pessoas de uma mesma família que tinha também perda de visão, eles começaram a pensar que essa doença, na verdade, era uma doença genética, de transmissão genética, hereditária. Vamos passar o próximo. E como que se deu a suspeita da mutação mitocondrial? Porque suspeitar que é hereditária não é igual a dizer que é uma mutação mitocondrial. Na verdade, a maioria das doenças hereditárias não são relacionadas à doença da mitocôndria. São relacionados a outros problemas genéticos de modo geral, do núcleo da célula. Só relembrando um pouco, o Mário não vai lembrar, porque advogado eles não estudam biologia, que eu sei, né, Mário? Já vai estudando ciências sociais. A mitocôndria é uma parte da célula que é responsável pela produção de energia. A gente até faz uma analogia como se fosse o pulmão da célula. Então você já deve imaginar que é uma parte muito importante da célula. A mitocôndria é quem vai dar energia,
seja, o pulmãozinho da célula que vai fornecer a energia para a célula. Por isso que a célula ela é autossuficiente. Claro que você precisa proteína, enfim, carboidrato, mas depois que entra tudo ali dentro da célula, é a mitocôndria que transforma aquilo no famoso ATP. Não sei se alguém vai lembrar aí desse ATP, não é sigla de time europeu, não. Eu acho que tem um que fala isso. ATP é uma molécula, enfim, uma substância que é a partir dela que a célula extrai a energia para funcionar. Tá? Tanto neurônios como células da pele, cardíaca, renal, toda célula do corpo usa esse tal do ATP para funcionar. É daí que a célula tira energia. E quem produz esse ATP é a mitocôndria. Então ela é fundamental para o funcionamento normal de uma célula, de qualquer célula. Por que pensaram em mutação mitocondrial? Por que pensaram que o Leber poderia ser uma doença mitocondrial? Porque eles começaram a ver que os pacientes, as pessoas que tinham Leber em uma mesma família, eles começaram a estudar e viram que essas mesmas pessoas, eles tinham a linhagem da mãe, ou seja, todos eram parentes relacionados à família da mãe. Vamos passar ao próximo. Como que os médicos detectam isso? Eu vou passar, isso aqui eu não vou falar porque eu também não entendo. O Chicane deve entender melhor que eu. Mas eu acho que em algum momento vocês vão lembrar dessas bolinhas, desses quadradinhos das aulas de biologia. Basicamente, os quadradinhos são os homens e os círculos, as bolinhas, são as mulheres. É assim que a gente representa, estuda as doenças genéticas. Você vê que sempre um homem e uma mulher, e eles têm os seus filhos, né, como vocês estão vendo aqui, por exemplo. Tem um point aqui. Não, tudo bem, mas vocês devem ver bem lá, né? Sempre tem um quadradinho e uma bolinha, e depois tem os filhos, que enfim podem ser homens ou mulheres. Passa o próximo, que eu acho que fica mais fácil aqui, né? Fica mais fácil de entender. Como que começaram a pensar, bom, se o problema é do lado materno, então como que eles começaram a ver isso? Eles começaram a perceber que em uma família onde você tinha o pai sem a doença e que a mãe tinha, vamos dizer, a doença, esses filhos eles tinham o risco, manifestavam a doença de Leber. E naquelas famílias onde quem era afetado, ou seja, quem tinha a doença era o pai e a mãe não tinha, esses filhos não tinham a doença. Então, a partir daí, começou-se a suspeitar que existia uma relação, vamos dizer, genética, mas que a linhagem materna, ou seja, essa doença era transmitida pelos genes da mãe, não pelos genes do pai. De alguma forma, pensou-se que seria essa a explicação da causa da doença de Leber, da neuropatia óptica de Leber. Vamos passar ao próximo. E por que pensou em mitocôndria? Esse é um conhecimento já antigo, de biologia. Isso não foi descoberto depois da doença de Leber, já é um conhecimento de biologia. Uma das coisas que todos nós recebemos apenas da mãe são as mitocôndrias. Então, é uma coisa interessante porque a gente, quando, enfim, para ver a fecundação, que a gente chama, ou seja, tem que juntar metade dos cromossomos da mãe com metade dos cromossomos do pai para formar, né, o começo da vida, né, aquela celulinha mata, e ela vai se transformar em todos nós. Essa metade é com um núcleo. Então, o pai ele só fornece núcleo. Todo o resto da célula vem da mãe, inclusive a mitocôndria. Então, todas as nossas mitocôndrias, elas são herdadas da nossa mãe. Então, tendo em vista isso e já sabendo, suspeitando que a doença tinha uma herança materna, ou seja, que a linhagem materna era mais afetada do que os parentes da linhagem do pai,
pensou-se na questão mitocondrial. Vamos passar ao próximo. E em 1988, finalmente, faz pouco tempo, se você pensar que em 1871 foi publicado o primeiro artigo, foi quando descobriram a mutação. E aí confirmou-se que era uma mutação mesmo no gene do DNA mitocondrial. Que aí agora fica um pouco confuso. Mas, peraí, a mitocôndria também tem DNA? Vamos passar um pouco o próximo. Vamos passar o próximo. A maior parte do DNA, quando a gente fala DNA, o que a gente chama o código genético, ele é fundamental. É ele que dá todas as nossas características físicas, né? Não só essas externas que vocês veem, cor do olho, altura, mas também o funcionamento interno. Como que funciona o meu coração, o meu rim, o meu sistema nervoso central, isso tudo ele é coordenado pelo DNA. Embora seja algo muito pequeno, microscópio, né, molecular, na verdade, é ele que dita, vamos dizer, a nossa vida. E a gente tem um DNA dentro do núcleo. Mas nós temos também esse DNA, que é uma molécula, também na mitocôndria, que é uma parte pequenininha desse todo desse DNA que nós temos na célula como um todo. Vamos passar ao próximo. Esse DNA tem 37 genes e eles comandam a função da mitocôndria, ou seja, são essas moléculas que coordenam o funcionamento da mitocôndria. E como eu já falei, a mitocôndria é que fornece energia à célula. Vamos passar ao próximo, né? Nesse trabalho ele já detectou isso que foi importante para o diagnóstico. Que existiam 3 mutações, né? Esses numerinhos, basicamente, é a localização dentro do DNA. Se vocês imaginarem que o DNA é como se fosse uma sequência de números, de letras, enfim, essa localização essas 3 mutações que nós chamamos, em que parte do DNA está o problema. E quando fala mutação, basicamente é porque essa sequência de números, embora aparentemente não seja importante, ela é muito importante. Você não pode trocar, por exemplo, se a sequência é A, B, C, D, E, eu não posso começar com C, E, F. Você tem que respeitar essa sequência, porque quando você quebra essa sequência, ou quando você substitui essa sequência, o resultado que vai vir não vai ser igual o natural, o normal, o fisiológico que a gente costuma chamar em medicina. E é isso que acontece. Você vê que quando tem mudanças nessas localizações, a 11778, a 14484, a 3460, você tem alterações no funcionamento da mitocôndria que vai levar à neuropatia óptica de Leber. Vamos passar ao próximo. E quando você tem essa alteração do funcionamento da mitocôndria, o que é que eu vou ter? Eu já falei que a mitocôndria é responsável pela produção da energia. Então eu vou ter uma diminuição da produção de energia da célula. A célula vai começar a produzir menos energia, vai ficar uma célula mais fraca, funcionando de uma forma limitada. E também a mitocôndria é responsável não só pela produção do ATP, né, da energia, mas também ela funciona como para diminuir esses radicais livres. Se vocês lembrarem, os radicais livres, eles causam problemas na célula. Então a mitocôndria também é responsável por isso, em tirar esses radicais livres de dentro da célula. E quando você tem um problema na mitocôndria, esses radicais livres aumentam. E quando aumenta esses radicais livres dentro da célula, a célula também sofre problema. Então nós temos 2 problemas quando eu tenho um problema na mitocôndria. Eu tenho uma diminuição da energia e tenho um acúmulo de uma substância dentro da célula que faz mal à célula, que é os radicais livres. Vou passar o próximo. Por isso que eu falei no começo que eu ia falar alguma parte técnica aqui, porque eu acho que, queira ou não, a informação faz parte do entendimento da doença. Então, de forma característica, a neuropatia óptica de Leber afeta essas células. Você vê que é uma doença da mitocôndria, e eu falei que a mitocôndria tem todas as células,
Mas vocês sabem que quem tem neuropatia óptica de Leber não tem, por exemplo, um problema no rim. Né? Não tem um problema, vamos dizer, hepático ou pancreático. Porque ele é localizado, acaba acometendo de forma localizada as células da retina. São essas células ganglionares que, na verdade, são a parte do nervo óptico que está na retina, ou seja, é parte do nervo óptico, na verdade. E por que elas são mais acometidas? Isso aqui eu vou passar mais rapidinho. Vamos passar para frente, porque eu acho que fica muito técnico isso aqui. O quadro clínico clássico da neuropatia óptica de Leber, acima de tudo, acomete homens, né? Normalmente de uma faixa etária de 15 até os 45 anos, mas enfim, antes ou depois você tem relatos sobre pessoas que tiveram neuropatia óptica de Leber confirmado pelo exame genético, tanto antes dos 15 como depois dos 45, mas a grande maioria fica entre 15 e 35, 45. De um modo geral, a perda visual é insidiosa, indolor, bilateral, pode ser assimétrica. Uma curiosidade é que a neuropatia óptica de Leber ela também pode se manifestar de uma forma rápida. Então você tem uma perda de visão relativamente rápida e que isso pode até confundir com neurite óptica que eu falei, que é a inflamação que normalmente vem com uma perda visual aguda. Por isso que as pessoas que têm neuropatia óptica de Leber, na primeira vez que vai em um oftalmologista, normalmente eles pensam em neurite óptica. Exatamente porque é muito comum essa confusão do diagnóstico pela perda de visão que é rápida. Normalmente não afeta os dois olhos ao mesmo tempo. Então você tem um problema de visão em um olho e tempos depois você tem um problema no outro olho. Isso também gera confusão no diagnóstico. Porque quando você pensa em doença hereditária, você pensa nos dois olhos ao mesmo tempo. E o Leber ele não respeita esse padrão, muitas vezes. Tá? O segundo olho é acometido de semanas a meses. Né? Grande maioria com menos de 1 ano de diferença. Tá? Isso também pode gerar um pouco de dificuldade. Se você tem a perda de visão em um olho e com 1 ano da perda de visão desse olho você não tiver acometimento do outro, gera uma confusão, porque muitas vezes não vão acreditar que é doença, que é neuropatia óptica de Leber, a causa da perda de visão. Normalmente a perda de visão é de 20/200, isso é mais ou menos 10% de visão. Você pode ter pessoas que têm uma visão praticamente normal, mas você pode também ter pessoas com perda de visão mais importante do que os 10%, né? Pessoas que enxergam apenas luz ou movimento de mão. É bem variável o acometimento. Vamos passar o próximo, por favor. Algumas questões ainda não resolvidas no Lyon. Nem todos os portadores das mutações desenvolvem a doença. Pois não. Eu acredito que porque pensam que é neurite óptica. Sim. De um modo geral, as doenças mitocondriais, você deve evitar o corticoide, de um modo geral. Como eu falei, como é uma doença da mitocôndria, é uma doença onde você carece de energia, os corticoides, de um modo geral, eles são, vamos dizer, catabólicos, ou seja, eles aumentam o gasto de energia. Então, você está precisando se resguardar e você vai tomar um remédio que vai te gastar mais energia. Se você perguntar para mim assim, certeza que se der corticoide para uma pessoa com doença, com neuropatia óptica de Leber, vai ter perda de visão? Não. Certeza não. Tá? Mas isso é possível acontecer. Agora, respondendo à pergunta, é isso. É porque dá-se corticoide porque acredita-se que não seja Leber. Você pode ver que quando há confirmação genética da doença da neuropatia de Leber, normalmente não se dá mais corticoide, certo?
de corticoide. Boa colocação. Qual é o seu nome? Ô Deise, como vai? Prazer também. O Manuel, acho que, de alguma forma, acho que o Mário tinha me falado, é isso, né? Acho que você falou de vocês. Claro. Então, assim, quando eu foi acometido há 10 anos atrás, foi, assim, já era, a gente sabia bem menos, né, claro, sobre a doença. E já foi um enxaque de 6 meses de corticoide. Foram 6 meses dele inchando, caindo a imunidade, e a gente protegendo ele de todas as formas. Ok, eu entendi. Vamos lá, deixa eu tentar colocar como que... Aqui eu vou fazer, eu vou te passar o que eu acredito dessa situação. Quando você tem a perda visual em pessoas jovens, que é o caso da neuropatia óptica de Leber, como eu coloquei, o diagnóstico mais provável é neurite óptica. Então, o corticoide é o tratamento para neurite óptica. Quando você tem situações onde os médicos insistem em fazer o corticoide, mesmo sem haver uma melhora, ou seja, você faz o corticoide e mesmo um mês depois, porque se fosse uma neurite óptica clássica, com um mês a pessoa já tinha melhorado a visão. Quando não melhora, a gente cai em um outro diagnóstico, que é também uma neurite, mas é uma neurite atípica, que é a neuromielite óptica. E que é uma doença que não responde ao corticoide. Claro, pode responder, mas de um modo geral é uma doença do nervo do olho, que você tem uma perda visual importante, e que mesmo depois do corticoide você pode não melhorar a visão. Então, diante de uma pessoa com perda de visão, e que você detecta que é do nervo do olho, porque aí até então eu não sei a causa, a etiologia, vamos dizer, né? Lembra que eu coloquei lá inflamação, falta de sangue do nervo do olho, pancada, isso tudo são causas do problema, mas eu sei que o problema não é, por exemplo, uma catarata, eu sei que o problema é no nervo do olho. Então, se eu estou com aquilo, com problema do nervo do olho, eu sei que neurite óptica é a causa mais comum. Se eu faço o corticoide e não melhora, eu já imediatamente eu penso na neuromielite óptica. A questão é que hoje, a neuromielite óptica, ela de 2004 para cá, ela tomou uma proporção diferente, porque a gente sabe que a neuromielite óptica, que é a doença que afeta os nervos ópticos e a coluna, ela pode se manifestar só com a neurite. Então, de um modo geral, a gente realmente teme muito que uma pessoa que tenha neuromielite óptica, só com acometimento do nervo do olho, evolua para um acometimento medular, que pode levar a um acometimento da função dos membros, das pernas, de se movimentar. Eu acredito que essa é a principal razão de por que se faz corticoide em uma pessoa que tem Leber. Mas é importante colocar que eu estou falando isso antes da confirmação genética. Já com a confirmação. Bom, aí não. Porque o que eu faria? Bom, a partir do momento que eu tivesse certeza que um dos seus filhos tinha perda visual pelo Leber, se o outro filho, homem, tivesse uma perda visual, eu pularia todos esses diagnósticos e iria direto para a neuropatia óptica de Leber. Uma coisa que eu queria deixar aqui é assim, o diagnóstico não é fácil. Tem aqui o meu amigo Felipe Chicane para confirmar isso. Mas ele é menos difícil do que parece. Tá? Não estou dizendo que é fácil. Mas você tem pistas para suspeitar de que não é uma neurite ou de que não é um outro problema. Por exemplo, às vezes a ressonância não dá alterada. Isso eu queria deixar como informação. Quando a ressonância não dá alteração, a chance de ser neurite é muito pequena. Então,
Quando eu estou examinando um paciente, investigando uma perda de visão, e eu suspeito inicialmente que é neurite, se eu faço o exame de ressonância e não dá alteração, eu já procuro outros diagnósticos. Eu deixo a neurite um pouco de lado e já vou imediatamente procurar outros diagnósticos. Acho que é isso, Deise. Que é isso, vamos para frente. Bom, voltando aonde nós estávamos, é que essa questão é importante. Por que nem todas as pessoas que têm confirmado a mutação, a alteração genética que pode levar à neuropatia óptica de Leber, por que nem todos eles desenvolvem a doença? Essa é uma questão que ninguém sabe. Chicane Sobré responde, Chicane, essa eu também não sei. Aí vem a pergunta de que é possível, é provável, que existem outros fatores associados, que sejam genéticos, não conhecidos, alguma alteração genética ou mutação em outro lugar que ainda não foi encontrado? Não sabemos. Ou então, fatores ambientais, ou seja, fatores exógenos, que não são relacionados ao próprio corpo, que normalmente são hábitos, né? De um modo geral, vocês vão ver que o tabagismo, álcool, estresse emocional, algumas medicações que são tóxicas para o nervo óptico, o que na verdade você tem fatores que sobrecarregam, ou seja, que fazem o nervo gastar mais energia. A gente fica achando que a gente tem uma vida super ótima, né? Todo mundo vai lá, malha, aí tira a gordura ali da picanha e acha que isso é suficiente. Na verdade, o nosso corpo, as células do nosso corpo, todo dia, toda hora, ela funciona para diminuir a agressão que a gente coloca para dentro. Então, toda hora, nossas células estão sendo submetidas a estresse, vamos dizer assim. Toda hora. Então, ela precisa da mitocôndria para diminuir esse efeito. Então, a mitocôndria é muito importante para também diminuir esse efeito, vamos dizer, dessas substâncias, ou mesmo, por exemplo, o cigarro e álcool, eles têm um efeito. Evidentemente que eu não quero dizer para vocês que se você fumar ou beber, você vai ter uma doença. Não, claro que não. A maioria das vezes, não. Mas algumas pessoas têm isso, e quem tem a neuropatia óptica de Leber tem uma chance maior de ter. Porque ele já tem a celulinha dele funcionando de uma forma abaixo do normal. Já é uma célula que não aguenta muito estresse, muito gasto de energia. Vamos passar o próximo, por favor? Eu vou acelerar, porque já são 10 horas, tá? Vou olhar aqui que é mais fácil. Então, além das mutações primárias que eu já falei, a 11778, a 14484, 3460, existem outros locais que também podem dar, que têm mutação e que levam à doença neuropatia óptica de Leber. Tá? Isso é importante porque dificulta a confirmação da doença. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem uma perda visual, dos olhos, que eu examino e falo, tem uma grande chance de ser Leber. E aí eu peço para o exame genético pesquisar essas 3 mutações e elas vêm negativa. Então, aí a sensação imediata que dá é que aquela pessoa não tem a neuropatia óptica de Leber. Mas não, é importante lembrar que as 3 mutações são responsáveis por aproximadamente 90%, ou seja, nós temos 10% de pessoas que podem ter o problema, a neuropatia de Leber, e não ter essas 3 mutações. É uma parcela razoável, né? São 10%. Tá? E nessa hora você pode lançar a mão, em vez de pesquisar só as 3, pesquisar, vamos dizer, todo o DNA mitocondrial. Não é uma tarefa fácil, vocês devem imaginar que são milhares de sequências e o geneticista tem que ir lá procurar ver se tem alguma que está alterada, aquela combinação que é o que a gente chama de mutação. Vamos passar o próximo. Tá? Aqui é só para mostrar que tem já relato, esse artigo é sobre a mutação, olha lá, 3890. Então, você consegue achar na literatura mutações do DNA mitocondrial
diferente daquelas 3 primárias, mais comuns, que causam a neuropatia óptica de Leber também. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Aqui o diagnóstico é o seguinte, ele é essencialmente clínico, isso é uma coisa que eu repito muito nas aulas, e por que eu digo isso? Porque a confirmação pelo exame genético, ele não é de fácil acesso, não é um exame igual glicemia, vocês sabem disso. Ele tem um custo considerável e ele não é realizado no Brasil. Embora seja colhido, ele é mandado para fora. Então, ele demora um tempo. Então, não é um exame que eu consigo saber em 2, 3 dias se eu tenho ou não aquela doença. Então, por que eu estou falando isso? Porque você não pode, você tem que, acima de tudo, suspeitar clinicamente que aquela pessoa tem o problema. E como que a gente suspeita? Perda visual, coloquei bilateral não concomitante, que é o quadro mais comum. Mas claro que eu posso ter uma perda visual unilateral, como eu já falei, tá? Isso já é um pouco mais chato, tá? Vocês me perdoem, mas eu sou obrigado a falar isso porque eu sinceramente acho que as informações médicas, elas são acessíveis. Tá? Eu digo sempre que o nosso conhecimento, ele é dos livros, a gente não é nem um pouco ungido por Deus para ser médico. Então essas informações vocês podem ter acesso. Então o que eu estou querendo dizer é que você pode ter na fase inicial uma alteração que confunde com o edema do nervo do olho. Por que eu estou falando isso? Porque isso acaba levando à confusão com a neurite óptica. Então, por isso que não raro, na verdade, é muito comum as pessoas que têm neuropatia óptica de Leber serem diagnosticadas no início com neurite óptica. Porque tem uma alteração que parece neurite óptica. Com o passar do tempo, com a evolução da doença, esse inchaço do nervo do olho, ou seja, tipo uma inflamação do nervo do olho, ela acaba virando uma atrofia do nervo do olho. Então, isso também é um outro sinal, uma outra característica clínica, ou seja, do exame. Eu olho lá no nervo do olho e essa característica me sugere que aquela pessoa pode ter neuropatia óptica de Leber. Vamos passar o próximo. Tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, pode passar, esse aqui é o pseudoedema, mas vamos passar. Depois você vê que fica mais pálido nessa região de dentro, aqui fica mais pálido. Eu tenho um laser point ali, mas tudo bem. Eu vou pegar ele aqui. Segura para mim, por favor. Professor, tem um aqui. Esse é um nervo óptico. Essa figura circular, enfim, arredondada, e todo o resto que você vê aqui, vermelho, é a retina. O que é isso aqui? Isso é quando os oftalmologistas jogam aquela luz forte no olho, vocês acham que a gente está fazendo aquilo só para incomodá-los, né? Mas é importantíssimo que a gente visualiza isso. Acreditem, isso aqui é uma oportunidade única na medicina. Nós, oftalmologistas, principalmente os neurooftalmos, a gente tem uma oportunidade de examinar o corpo por dentro. Entende o que eu quero dizer? Porque normalmente os exames são indiretos. Tirando a pele e a boca, nada você consegue ver realmente. E aqui eu consigo ver diretamente o nervo do olho. Então é uma informação valiosíssima para quem sabe o que está acontecendo. Basicamente o que a gente tem é o seguinte, isso aqui é o nervo do olho. Se vocês passarem uma linha aqui e observarem que essa região tem uma coloração diferente dessa região. A diferença vocês vão ver que esse é mais alaranjado e essa é mais esbranquiçada. Assim como aqui, ó, da mesma forma, essa parte aqui é mais alaranjada e essa um pouco mais esbranquiçada. E não coincidentemente, se vocês olharem, ó, eu acho que vocês conseguem ver que isso aqui são vasos, ó. Tá vendo que é um arco aqui, ó? O mesmo arco aqui, ó. E essa região tem uma região um pouco mais escura aqui. Tá vendo? A retina é toda vermelha e tem uma região mais escura aqui. Essa região mais escura é normal. Essa região mais escura é o que a gente chama de mácula. Você já deve ter ouvido falar esse nome, mácula. A mácula é a região central da retina. Então, a retina toda e eu tenho o centro.
Então, quando vocês olham para alguém, para alguma coisa, essa imagem da pessoa, de algum objeto, ela cai aqui. É aqui onde a gente enxerga, é o centro da visão. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês conseguem imaginar que se esse é o centro da visão e esse é o nervo óptico, essa região aqui é fundamental para a minha visão. É fundamental. Na verdade, 90% da nossa visão ela está restrita a essa região aqui. A maioria do que eu enxergo, ela está guardada nessa região aqui. Certo? E por que eu estou falando isso? E por que eu falei no início que aqui é mais branco, mais pálido, e esse não é? Porque exatamente as fibras nervosas dessa região, porque basicamente a visão funciona da seguinte forma. Eu enxergo na retina, a retina capta essa imagem, e ela tem que mandar essa imagem para o nervo óptico. Então, imaginem como se fosse um sistema elétrico. Você vai captar aquela imagem e eu vou mandar aquela informação, aquela imagem, através de uma fiação elétrica. Essa fiação ela é invisível, enfim, a olho nu, você consegue ver no exame clínico, mas não é uma coisa tão fácil de ver. Mas dessa região central manda fiações para essa região do nervo do olho. É exatamente essa região que está atrofiada na neuropatia de Leber. Vocês veem que aqui está poupado, e essa região mais temporal, essa região que é ligada à mácula, é que está a atrofia. Essa característica essa alteração é muito característica da doença de Leber, da neuropatia óptica de Leber. Que você tem uma atrofia dessa metade do nervo aqui, essa metade do lado da mácula. Vocês podem observar dos dois olhos, ó, mácula e nervo, pálido. E a outra metade do nervo, ela não é normalmente afetada. Então, quando um oftalmologista examina o fundo do olho e fala que tem uma atrofia nessa região e não na outra, ou seja, tem uma atrofia dessa região que a gente chama de temporal, né, isso é característico das doenças hereditárias, inclusive da doença de Leber. Ok? Vamos passar ao próximo? Uma outra coisa também que é muito característica, eu vou dizer, é muito característico, é que na fase aguda da doença você tem umas alterações vasculares que você não costuma ver em outras doenças. Então isso ajuda muito no diagnóstico. Então quando eu falei que quando eu estou diante de uma pessoa com uma perda visual, que eu suspeito de neurite, eu faço uma ressonância. Essa ressonância não dá neurite. E a partir daquele momento eu tenho que procurar uma outra causa da doença do nervo do olho, eu posso já procurar esses vasinhos nessa região do nervo do olho. Esse exame, vocês veem que é diferente daquele anterior. É um exame que está vendo que o fundo é mais cinza e tem esses cordões esbranquiçados. Isso aqui é um exame de vaso da retina. É o que a gente chama de angiografia, ou angiofluoresceinografia, ou angiografia fluoresceínica. Vocês devem já ter feito esse exame, podem ter feito, mas ele ajuda principalmente na fase aguda. Isso ajuda muito no diagnóstico. A presença desses vasinhos, que a gente chama de telangiectasias, enfim, eles ajudam no diagnóstico. Vamos passar ao próximo. Outra coisa que ajuda no diagnóstico é o defeito central. Então, isso aqui é um exame de campo de visão. Então, no exame oftalmológico, a primeira coisa que nós fazemos é testar a visão. Ou seja, você senta numa cadeira e vai vendo lá as letrinhas. Muito bem. Mas aquele exame, ele não me diz como que é o campo de visão, essa visão mais lateral, a visão mais periférica. Esse exame me mostra isso, porque o centro da visão é aqui, ó, nesses 2x, esse centro, mas ele me dá informação ao redor também. E uma característica das neuropatias hereditárias, em especial o Leber, é que ele afeta a região central, olha lá. Então você vê que o campo ele é praticamente normal, mas tem uma manchinha escura nessa região, tá? Nessa região central. Então isso é característico. Vamos passar ao próximo.
O OCT, que também é muito importante, não só para o diagnóstico, mas também para acompanhar a doença, saber se está havendo uma progressão ou não. O OCT, basicamente, ele faz o seguinte: o nervo, ele é, como eu falei, como se fosse um fio, e tem vários microfios, né? Essas microfios, você pode contar, né? Então, normalmente, o nervo tem 1 bilhão de fios. Se eu tenho uma doença do nervo do olho, essa quantidade vai diminuindo, né? E esse exame, que é o OCT, que a gente chama, que é a tomografia de coerência óptica, não é a mesma tomografia de crânio, são exames distintos. Isso é um exame oftalmológico. Não precisa entrar naquela marca da radiologia, não. Mas, enfim, ele quantifica o número de fiações que o nervo tem, o número a gente chama de fibras nervosas, ou seja, a quantidade de fiações que tem no nervo. E se tiver diminuído esse número, essa quantidade, o próprio exame mostra isso, porque basicamente, se você for olhar essas cores, é assim: o verde é normal, sinal verde. O amarelo existe uma diminuição leve, que é limítrofe, ou seja, não é uma diminuição tão grande para dizer que realmente é um problema, mas é suspeito. E o vermelho significa que realmente diminuiu a ponto de se considerar normal. Aquela diminuição é significante, então tem que se examinar, tem que ver o que está acontecendo. Isso aqui, e mais uma vez você vê, esse T aqui, se vocês olharem nos exames, é T de temporal, como eu falei para vocês. A atrofia temporal do nervo do olho é característico da neuropatia óptica de Leber. Vamos passar o próximo. Aqui também, vamos passar, é o OCT. E depois que você tem uma forte suspeita como eu falei, a suspeita é clínica, quando você tem uma forte suspeita pela característica da perda de visão, os achados, ou seja, pelas características do nervo do olho, que eu vejo pelo exame de fundo de olho. E se o OCT me mostra essas alterações que eu acabei de mostrar, eu tenho uma forte suspeita de neuropatia óptica de Leber e eu peço o exame genético. Tá? Tem que ser pedido para pesquisar a mutação no DNA mitocondrial, não é o mesmo cariótipo. Uma vez fizeram isso, eu solicitei e falaram, eu solicitei o DNA mitocondrial e me voltaram com o cariótipo. O cariótipo é do núcleo, é outra parte do DNA, não tem nada a ver com a doença da neuropatia óptica de Leber. Você tem que mandar pesquisar mesmo a mutação mitocondrial aqui, ó. Em algum momento ele vai falar isso aqui. Mutação endogênese, mas eu achei que ele deveria, normalmente eles colocam mutação do DNA mitocondrial, mas tudo bem. Aqui, esse caso aqui, vocês veem que faz a pesquisa das 3 principais, é sempre assim que se faz, e nesse caso foi a presença do 11778. Vamos para frente, por favor. Eu acho que deve-se suspeitar de neuropatia óptica de Leber em todo paciente, Daisy, que tem uma perda visual, toda pessoa, todo homem jovem que tem uma perda visual, desculpa. Não, claro. Você deve suspeitar de neuropatia óptica hereditária de Leber em toda pessoa, todo homem com perda visual que não tem um diagnóstico. Se você falar, mas toda perda de visão, não. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de ceratocone, de catarata, de diabetes, não estou falando disso. Estou falando de quando você exclui essas outras causas, você fica na doença do nervo do olho, como eu mostrei para vocês, e você percebe que não está aparecendo uma neurite, que não melhorou, e a ressonância não mostrou que é neurite. Os neurologistas falam, olha, não sei o que é, mas não é neurite. Então vocês devem pegar essa informação como ele dizendo assim, olha, eu não sei o que é, mas não é neurite, então tem que procurar uma outra causa, outra doença do nervo do olho. E se for um homem jovem, a neuropatia óptica de Leber deve ser pesquisada. Tá? Vamos passar ao próximo.
Que é só para mostrar, quando você tem a neurite ótica, isso aqui é uma ressonância magnética, só para vocês aqui, ó, entenderem, aqui é o olho, a bola do olho, então atrás do olho, do globo ocular, você tem o nervo, ó. Isso aqui é o normal, o nervo ele é para ser cinza claro, assim como o cinza do cérebro. Então, se você falar, como que eu sei que o nervo está sendo acometido na ressonância? Se vocês olharem a cor do nervo, ele tem que ser mais ou menos a mesma cor do cérebro. Só que se vocês olharem aqui, olha como ele está branquinho. Esse branco significa inflamação. Tá? Então isso é uma neurite ótica. Isso não dá no Leber. Mas se suspeitar de neurite, realizar a ressonância e não encontrar essa inflamação, tem que se pensar em neuropatia ótica de Leber, claro, se for um homem jovem e se tiver aquelas outras características clínicas que eu já falei. Outra forma também de suspeitar é isso, esse defeito central, como eu já falei, e quando tem aquela atrofia localizada na parte de dentro, né, na parte interna do nervo do olho, que a gente chama de temporal. Passa pra mim. Bom, aqui é para terminar, tá, gente? Quais os principais fatores associados ao prognóstico visual? Eu não vou falar muito isso, porque eu acho que o Chicane vai falar, mas acima de tudo, a localização da mutação, que tipo de mutação está associada à neuropatia ótica de Leber. Se sabe que a 14484 ela tem uma maior chance de recuperação da visão, né? Então isso é um fator de prognóstico. Vamos passar ao próximo. Mas eu acho também que um fator de prognóstico é o diagnóstico precoce, como em qualquer outra doença. Se eu consigo detectar que a perda de visão é causada pela neuropatia ótica de Leber, se eu consigo detectar isso antes da perda visual do primeiro olho, isso é muito bom. Mas mesmo que eu não consiga detectar antes da perda visual do primeiro olho, se eu conseguir definir isso entre a perda do primeiro e do segundo, nesse intervalo, isso também é um fator de prognóstico, né? Você pode fazer o tratamento com a epidebenona. O Chicane vai entrar em detalhes sobre isso, eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas é um fator de prognóstico. O diagnóstico precoce realmente ele ajuda, tá? Antes da fase atrófica. Vamos passar ao próximo. E, claro, o desenvolvimento de novas terapias, né, específicas e com alta eficácia para o tratamento dessa doença. Tá? Isso sim é um fator de prognóstico, ou seja, que vai de melhora da acuidade visual. Mais uma vez eu quero agradecer, Mário, a oportunidade. Tá? Desculpa se eu me alonguei demais e falei algum termo, enfim. Eu estou aberto a... Deise, por favor. Mário, cadê o som? Deise, fica à vontade. Som. Oi, gente, bom dia ainda, né? Doutor, porque eu sou um pouquinho curiosa, né? Então, como eu tenho 2 filhos acometidos, né? E tem um ponto específico deles, em especial, que eles são 2 pacientes que são trêmulos. As mãos tremem a toda hora. São trêmulos. Ele queria até perguntar, o próprio Arthur, que é o acometido, ele ficou um pouco envergonhado. O Arthur. Sobre o tremor, né? É normal essa tremedeira? Bom, o normal que você quer saber é se isso é comum em neuropatia ótica hereditária de Leber. Não é. Como eu falei, a doença, ela normalmente ela é isolada, ou seja, só acomete o nervo do olho. Mas, vamos lá. Lembra que eu falei que a mitocôndria tem várias células do corpo? E, inclusive nas células neurológicas. Você pode ter um problema na mitocôndria, ou seja, essas mutações, por alguma razão, talvez tenha alguma outra mutação, a gente não sabe, mas que leva a um problema também mitocondrial em uma outra região do corpo.
Por exemplo, já se sabe, isso tem relatos de pessoas com neuropatia óptica de Leber com problemas de ritmo cardíaco. E é o que costuma chamar Leber Plus. Ou seja, tem a neuropatia óptica de Leber mais alguma outra coisa. Normalmente tem alteração do ritmo cardíaco. Você pode ter, inclusive, problemas neurológicos. Por exemplo, existe um tipo de doença neurológica que a gente chama de ataxia, que é uma dificuldade para andar, que é uma doença mitocondrial também. Eu estou falando que você tem isso? Não. Não estou falando que você tem isso. Porque tremor, ele tem várias causas. Agora, se você perguntar para mim, pode ser associado à questão da mutação mitocondrial? Pode. Pode. Né? Então, eu acho que tem que ser investigado. O próximo passo seria fazer uma avaliação com um neurologista, que seja especialista em doenças neuromusculares. Pelo senhor. Ele é tratado também no SARA, lá na nossa cidade, no SARA Kubitschek. E lá eles fizeram a eletroneuromiografia. E deu normal. Deu normal? Mas o neurologista deve ter examinado. Examinou. Só que não tem nenhum indício de nada mais do que perda visual. E eles são trêmulos o tempo todo. E aí isso me preocupou devido ao corticoide, se isso poderia ter sido alguma coisa ligada a isso. Então, ninguém sabe explicar até hoje por que eles são trêmulos. Tem horas que eles não conseguem pegar um copo. Trêmulos, né? Então, assim, a gente fica meio curioso, porque por mais que a gente leia, claro. O próprio Dr. Chicane também nos avaliou na época e também não encontrou nada de diferente, e mesmo assim os dois meninos tremem muito. Bom, como eles já fizeram a eletroneuromiografia, uma eletroneuromiografia, ela normal, ela não descarta um problema neurológico. Porque esse exame, ela avalia essa parte do funcionamento do nervo até chegar nos músculos. Existem algumas doenças que esse exame pode dar normal. E que o exame deveria ser de uma forma mais sensível, ou seja, ou fazer uma eletromiografia de fibra única, ou até mesmo fazer uma biópsia muscular. Agora, mas eu ainda acho sim que, principalmente porque na medicina a gente trabalha muito com evidências clínicas. Não tem como fechar os olhos se você tem e o outro irmão com a mesma característica. Não dá para negar que isso deve ter a ver com a doença, mas não, aí já é o que a gente considera o Leber Plus. Pelo corticoide, acho que não, Deise. Porque o corticoide é o seguinte, ele dá problemas, mas esses problemas vão embora quando você para. Ele é o que a gente chama de dose dependente. Evidentemente, você pode ficar com alguma obesidade ou coisa desse tipo, pode ficar entre aspas, mas um tremor, não, assim, localizado, entende? Isso não parece ser do corticoide, não. Não parece. Não, claro, mas é assim que funciona. E eu acho que tem que mesmo falar, porque isso faz parte do quadro clínico. Porque o mais velho agora está com no olho pior, que é o direito, ele está com problema auditivo também. Está perdendo um pouco a audição. Aí já é um outro fator, né? O olho direito dele é o que ele enxerga menos, quase nada, e está com problema de audição. Ele não escuta bem. Isso mais ou menos há um ano, menos de um ano, eu acho. É complicado, né? Assim, a gente fica observando várias coisas e fica ligando, tentando achar um porquê. Né? Eu acho que todos aqui que tem alguém que tem Leber, ou né, alguém da família, um amigo, se perguntam muitas coisas, porque não é um assunto que se conversa no dia a dia, os médicos, pelo menos lá na nossa cidade, não conhecem.
conheceram na faculdade, porque estudaram alguma coisa. Então, assim, por isso que a gente é tão curioso e pergunta tanto às pessoas que estão vivenciando isso mais, né, de perto, que são vocês, doutor Chicane, doutor Frederico. Então, assim, a curiosidade é imensa, né? Eu peço até desculpa por estar insistindo em alguns pontos, mas eu acho que pode até ser uma dúvida de alguém que não fale, né, que esteja sentindo também isso. O fato é, Deise, que nós também, os médicos, nós estamos aprendendo agora, junto com vocês. Isso porque, Chicane, até 2005, a gente ficava só no exame clínico no Brasil. Nos Estados Unidos, tudo bem, mas até 2010, você não tinha o exame genético tão acessível quanto hoje. Hoje nós temos mais do que um laboratório fazendo essa pesquisa. E o que eu quero dizer é que, isso eu já conversei com um colega neurologista que é especialista nessa parte de doenças neurodegenerativas genéticas, inclusive as mitocondriopatias, as doenças da mitocôndria. E o que ele disse é que exatamente por isso, porque agora existe um número maior de pessoas fazendo exames genéticos, é que vão começar a descobrir doenças, entre aspas, novas, ou doenças antigas, mas com outras manifestações, porque agora tem-se a confirmação. Antes ficava aquela suspeita, pode ser parte da doença, pode ser uma doença da mitocôndria, mas agora com a confirmação com o exame genético, a gente vai começar a aprender, e aí vai começar a aparecer relatos disso que você está falando. E vai deixar de ser uma dúvida e vai ser uma certeza. A gente não sabe. Até hoje, a gente acha que o Leber realmente é uma doença isolada do nervo óptico, porque é o que a gente sabe. Mas quem sabe daqui para frente começa a aparecer confirmações de que determinadas mutações possam ter problemas, por exemplo, de tremor, ou mesmo auditivo. Isso o tempo vai dizer, mas com certeza essa maior acessibilidade ao exame genético, ele foi fundamental para esse nosso conhecimento. E só para, em título de informação, a Rede Sara faz. A Rede Sara Kubitschek, ela faz o exame genético, mesmo que ela não trate, mesmo que ela não reabilite lá, mas eles dão um diagnóstico. É bem importante isso. Quem mora próximo a um hospital da Rede Sara, eles realizam o exame para Leber, para LOM. Muito bom. Mário, então, tem uma jovem senhorita ali querendo fazer uma pergunta. Quem é? Aqui? Oi, doutor, bom dia. Eu tenho uma pergunta mais da parte clínica. Vamos lá. Que você comentou que normalmente o diagnóstico primário é neurite óptica no começo, certo? Então, até que tempo de evolução que você diagnostica como neurite e você vê que o tratamento não está dando resultado, assim, quanto tempo seria pensável em fazer um diagnóstico diferencial para Leber? Boa pergunta. Você é o quê? Você é estudante de medicina? Eu sou estudante de medicina. Eu posso só interromper? A gente está um pouco avançado na hora. Tem mais uma pessoa querendo fazer uma Você que manda, A Mário. gente pode acumular as duas perguntas, doutor, e aí depois a gente encerra, porque senão a gente vai avançar muito e não vai dar tempo. Você que manda. Tá bom. Então é a última pergunta agora. Bom dia. Eu sou acometido e eu venho já com problema. Sou acompanhado pelo Dr. Chicane e eu estou com um problema em mente. Realmente eu acho que talvez até a própria medicina talvez não acredite. A Idebenone, eu faço uso dela e tenho piora. Mas não só com a Idebenone. Uma fraqueza que eu sinto também e com um tremor, que Deise acabou de falar. Não é direto, mas às vezes eu sinto. E fiz o uso de algumas vitaminas e realmente piora a visão. Então, a minha pergunta era essa. Bom, eu vou responder qual é o seu nome, desculpa? Mariana. E a resposta, o Chicane pode responder essa parte, Chicane? O que você acha? Do tratamento, que eu acho que você fala que eu acho melhor, porque você está perguntando sobre o Idebenone e essa piora, é isso? Sim. Tá.
Então eu acho melhor, porque eu não falei de D-Benoni. Eu não falei de D-Benoni. O Mariana, deixa os... de clínica, deixa eu responder. Mariana, foi aquilo que eu falei. A neurite óptica a gente suspeita inicialmente. Aí a sua pergunta é muito clara. Quando eu devo suspeitar que não é neurite óptica? Então, primeiro, se eu der um corticoide e não melhorar, já desconfie que não é neurite óptica. Tá? Porque 99% das neurites melhoram. Tá? Vamos dizer assim. A não ser que seja uma neurite relacionada à doença de Devic, que é a neuromielite óptica. Tá? Que também é uma doença inflamatória, mas ela é mais grave do que a neurite convencional. Mesmo com corticoide pode não melhorar. Muito bem. Eu tenho essas duas neurites, uma clássica que melhora e essa outra atípica que não melhora. Mas as duas eu tenho alteração na ressonância. Então, se eu tenho um paciente com perda de visão, eu fiz digamos que eu suspeitei de neurite óptica, que tenha feito o corticoide e não melhorou, e eu faço a ressonância, e a ressonância não mostra aquela alteração que eu mostrei de um nervo inflamado, eu descarto imediatamente. Ou seja, o tempo é em menos de um mês. É o tempo que vai levar para sair o resultado da ressonância. Então, rapidamente, eu já suspeito que não é uma neurite óptica e eu já parto para procurar outras causas, né? Inclusive hereditárias. Obrigada. Pois não. Falaram com a gente, a partir de psicológico do então, eu vivo uma depressão muito profunda, que a doença vai se avançando. Na verdade, eu tenho 39 anos, pode ser que quando eu tiver 50 anos eu não tenha mais um grau de visão. E a ponto psicológico, eu tenho que fazer tratamento psicológico também, porque eu senti de tempo de criança para cá, uma perda muito grande, a cada 10 anos eu sinto uma piora. E comecei a estudar, comecei a buscar os sonhos e tal, mas mesmo assim afeta o psicológico, porque eu não vejo muito resultado, né? Então eu enxergo colorido, verde, amarelo, preto e vermelho. E no lado é um método de distância para contar os dedos, afeta o ouvido também. E eu vim pra cá, me inscrevi, vi na internet, com um anseio muito grande de que possa ter uma vitamina, pelo que eu ouvi falar nos Estados Unidos, que estava em 4,5 e que isso era cada dose, poderia ir restituindo, despertando as células e tal. Então eu vim muito ansiosa para saber se existe mesmo algum resultado, alguma coisa, ou se é uma piora mesmo, que vai acontecendo. O Dr. Felipe Chicane vai falar sobre os tratamentos, mas, desculpa, qual é o diagnóstico? É neuropatia óptica de Leber? Ah, ok. E a minha sobrinha, ela foi diagnosticada assim, ela não gera lágrimas suficientes para chorar. Ah, então na sua família tem mulheres também com diagnóstico? Sim, a minha mãe, os médicos aqui falaram que através da geração da gestação, veio da minha avó, foi para minha mãe, Claro. e todos os sobrinhos, minha irmã. Tudo bem. Bom, deixa eu passar aqui o microfone. Chicane, obrigado pela